Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre ti. Da mesma forma, cumprimento aqueles que estão online, que a graça do Senhor alcance você onde você estiver ouvindo esta mensagem. Irmãos, nós estamos iniciando uma nova série neste mês. E este mês, possivelmente também nos próximos 2 meses, talvez, diferentemente do que nós vínhamos fazendo, isto é, nós tínhamos uma série do mês que servia para o tema tanto dos cultos da manhã quanto dos cultos da noite. Neste mês e nos próximos meses, como eu disse, possivelmente nós então estaremos trabalhando pela manhã na série Caminhando com Jesus. Hoje o pastor Décio trouxe uma palavra maravilhosa para nós. Dentro deste tema, os demais pregadores vão estar trabalhando neste tema, caminhando com Jesus. E durante a noite, nós estamos dando início, então, à série Apocalipse. Nosso objetivo é olhar para este livro e buscar extrair dele lições para nossas vidas hoje. Lições que nos levem a crescer em nossa fé e em nossa identidade como seres humanos. Esta série está então fundamentada, assim como a série da manhã, no tema do ano, crer e o ser. Como eu tenho dito para vocês, que dá essa ideia do crescer, é uma série com o fim de desenvolver nossa fé e assim desenvolver também a nossa identidade humana como cristãos que somos. O tema dessa mensagem de hoje é revelação de Jesus Cristo. E desde já, quero deixar claro que refletir nas verdades deste livro não é uma tarefa fácil. Por isso, nós não vemos os pastores adentrando muito, neste material. Por quê? Porque a linguagem do livro Apocalipse é uma linguagem chamada apocalíptica. Essa linguagem, ela era mais comum nos dias do apóstolo João. O que é uma linguagem apocalíptica? Eu vou tentar mostrar isso lendo junto com vocês o texto que se encontra então no livro do Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, no capítulo 1, de onde nós estaremos iniciando, introduzindo o nosso estudo, nossa reflexão, nos versos 12 ao 16. Nós vamos perceber que João faz uma descrição de Jesus apocalíptica, usando então essa linguagem. Veja só, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Amém? Essa descrição de Jesus é assustadora. Imagine se Jesus estivesse agora diante de você dessa forma. Olhos como fogo, a voz como de muitas águas, isto é, uma voz poderosa, assustadora. Da boca saía uma espada, sua face brilhava como o sol, intensamente.
Seria impossível você olhar para ele. E eu diria que seria impossível você olhar e não temer. A intenção dessa descrição apocalíptica de Jesus, logo já no início do livro, é expressar o quão assombroso é a glória de Deus. Ao mesmo tempo, ele apresenta Jesus como sumo sacerdote, ao descrever que ele traz o que no peito, o cinturão de ouro que era usado pelo sumo sacerdote. Também descreve que ele tinha cabelos brancos, como a neve. Quer trazer uma ideia de que ele figura um ancião, alguém possuidor de autoridade e sabedoria. Por isso que esse livro, ele é difícil de ser lido, porque ele é cheio desta linguagem, cheio de metáforas, cheio de simbologias. Essa é uma linguagem estranha a nós. Nos lembra talvez hoje mais um filme de ficção do que algo real. E se nós pensássemos em Jesus glorificado, é mais provável que a gente compreenda e visualize então Jesus que o Estevão, quando estava sendo apedrejado, descreve, e não essa figura aqui de linguagem apocalíptica. Então essa não é uma descrição literal de Jesus, tá? Ela é uma descrição repleta de metáforas e de imagens para nos assombrar. Mas quer nos assustar? Não. Quer causar em nós um impacto grande, de tal forma que a imagem fique em nós. Esse é o objetivo de se usar uma linguagem dessa forma apocalíptica. Também eu quero deixar claro que o nosso objetivo durante estas reflexões não é descobrir quem é o anticristo. Se você já falou, poxa, eu vou lá ouvir onde eu quero saber, não é essa. Também não é aqui tentar descobrir, fazer cálculos de quando Jesus vai voltar. Mas é entender a mensagem de esperança que é transmitida por este livro. Então nós vamos iniciar nossa reflexão apresentando o contexto histórico em que o livro foi escrito. É muito importante nós já entendermos o que está por trás deste livro. João, apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu, escreveu este livro aproximadamente entre os anos 90 a 95 depois de Cristo, quando se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos. Patmos era uma ilha que ficava no mar Egeu, perto da cidade de Éfeso. O livro foi escrito após a destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, o livro foi escrito aproximadamente 20 anos depois da destruição do templo. O templo, só para que vocês tenham conhecimento, foi destruído pelo imperador romano Titus Flávio. Apocalipse foi escrito num período em que os cristãos estavam sendo ameaçados por Roma. E sem dúvida alguma, eles estavam sob uma forte pressão para renunciarem à sua fé e aceitarem o culto ao imperador de Roma. Neste período, Domiciano era o imperador que perseguia os cristãos com muita crueldade. Muitos cristãos já se encontravam neste tempo sem esperança, sem
fé, se assim podemos dizer, diante a dura perseguição que eles estavam enfrentando, nós devemos considerar que já haviam passado aproximadamente 60 anos da morte de Jesus. Os cristãos daqueles dias acreditavam que Jesus iria voltar naqueles dias. Eles não imaginavam Jesus voltando depois de 2000 anos, como nós ainda hoje estamos aqui esperando, né, a volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus já estava para voltar, mas veja, já se passaram 60 anos. Uma expectativa que agora está diminuindo. E na medida que a expectativa deles da volta de Jesus está diminuindo, eles estão vendo o Império Romano crescendo e matando os seus irmãos na fé. E vocês conhecem um pouco dessa história. Cristãos eram colocados no meio do caminho em cruzes, cristãos eram jogados, né, na arena para ser devorados por leões. Eles estavam vivendo tudo isso. E é nesse contexto, então, que este livro é escrito. Quando as dúvidas se Jesus estaria voltando, começa a ser levantada nos corações dos cristãos daqueles dias. Onde está Jesus? Nos pregaram o evangelho de que o Senhor morreu e ressuscitou e que Ele voltaria para estabelecer o seu reino. E onde está Ele? Onde está o seu reino? Nossos filhos estão sendo jogados aos leões e morrendo. Esposas, mulheres, famílias estavam vendo os seus sendo levados por Roma, aprisionados, assim como João, que estava aprisionado na ilha de Patmos. Mas no meio desse contexto de dor, de dúvidas, naquela ilha de Patmos, em meio a todo o sofrimento, onde a esperança estava se diluindo, Jesus, de uma maneira extraordinária, aparece a João e traz esta revelação. Uma revelação. O próprio livro recebe o nome revelação. Apocalipse significa revelação. E eu quero iniciar então a leitura do livro, destacando que o livro trata de uma revelação de Jesus Cristo. Isso é importante destacar. E eu quero então ler com vocês, porque o livro inicia afirmando essa verdade, conforme a gente pode já ver no capítulo 1, versículo 1. Começa já dizendo, revelação de Jesus Cristo. Que Deus, se referindo ao Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Amém? O livro não trata de uma intuição de João. O livro não trata de uma percepção do apóstolo João. Não, é uma revelação. Isso significa que João recebeu uma informação que ele não poderia ter se não lhe fosse espontaneamente dado a ele por Jesus. A revelação contida neste livro pertencia a Jesus Cristo. Então, é uma revelação pertencente a Jesus Cristo, que foi dada a Jesus pelo Pai, com o fim de que ele pudesse mostrar aos seus servos, à sua igreja, o que em breve haveria de acontecer. Haveria de acontecer
podemos dizer que algumas coisas já também aconteceram, e nós estamos lendo este livro com quase 2000 anos depois dele ter sido escrito. Algumas coisas do que é revelado neste livro se referia a acontecimentos breves, acontecimentos que estavam próximos àqueles dias, mas também algumas coisas se referem a acontecimentos que ainda virão a se realizar. Era uma revelação, primeiro, antes de tudo, para os cristãos daqueles dias. Isso é importante termos em mente. Todas as vezes que você ler este livro de Apocalipse, você precisa entender que este livro foi escrito primeiramente para os cristãos daqueles dias. Então, era algo que estava buscando levar para eles esperança. O livro é escrito tentando fazer com que eles compreendessem aquele momento em que eles estavam na história. Depois sim nós podemos ler e tentar compreender isso para nós nestes dias e aquilo que Deus fala dos últimos dias. Mas sempre que você ler, tenha em sua mente que era primeiramente para os cristãos daqueles dias. Isso significa que era para os cristãos das 7 igrejas da província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas também contém, como eu disse, revelações que se referem ao futuro, coisas que ainda nem irão acontecer e que dizem respeito a nós hoje. As 7 igrejas representam, primeiro, as 7 igrejas literais existentes nos dias de João, mas também representam a plenitude da igreja de Cristo na história humana. 7, e você já tenha isso em mente quando você estiver lendo o livro de Apocalipse, é o número da plenitude. 7 é o número da plenitude. Por isso que as cartas são escritas que as 7 igrejas, aos 7 anjos da igreja. Significa que a todos pastores, aqueles a quem Cristo deu autoridade para dirigir a sua igreja. Por isso que a gente vê o número 7 espíritos, está falando da plenitude do Espírito. 7 trombetas, 7 selos, e assim por diante. Então, quando você estiver lendo, preste atenção neste livro, nos seus números, porque no livro de Apocalipse, os números têm também seus significados. Por isso eu disse, é um livro difícil de leitura, porque ele é cheio de metáforas, é cheio de figuras, cheio de simbologia, e nós precisamos entendendo tudo isso para nós podermos ler o livro. Jesus envia um anjo para tornar conhecida João, e por meio de João, a revelação que o Pai tinha dado a ele, a toda a sua igreja. Então, lembro que agora estou dizendo a toda a sua igreja, porque as 7 igrejas simboliza também todas as igrejas, em todos os tempos, incluindo nós hoje. E com isso eu quero destacar aqui algo importante. Os anjos existem. São mensageiros de Deus para nós. Contudo, eles não são enviados frequentemente a nós, seres humanos. E isso é muito importante, de tal forma que João, o apóstolo que escreveu este livro e que recebeu a revelação então por meio deste anjo, nos adverte a cuidarmos com o que os anjos diz a nós, a mim, a você. Há anjos caídos, se fazendo de anjos de luz. A Bíblia fala sobre isso. Entregando recados e colocando palavras nas bocas aí de muitos homens e mulheres, por aí. E é por isso que João afirma que nós precisamos provar todo espírito que se manifesta em nosso meio.
1 João, capítulo 4, versículo 1. Está escrito: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitas pessoas saem ouvindo, né? Anjos me falaram. Religiões foram fundadas baseado nisto. Algumas delas. Eu recebi uma nova mensagem de um anjo. O apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo a respeito disto. Se qualquer anjo porventura lhe aparecer e lhe der um novo evangelho que não seja esse, considere anátema. Então, João já tinha essa ciência, e por isso ele adverte este cuidado, para que nós não venhamos cair nestes erros. E dessa forma, ele quer deixar muito claro que a revelação que ele recebeu é de Jesus Cristo, que é uma revelação confiável. Por isso ele já inicia dizendo, revelação de Jesus Cristo. Porque ela é confiável. Bom, qual o objetivo destas revelações? Por que Jesus as entregou a João e a nós, então, a sua igreja, aos seus servos? Qual o objetivo que ele tinha de nos revelar estas coisas? Esse é o nosso terceiro ponto, revelações para gerar esperança e felicidade. Esse é o objetivo das revelações. As revelações que aqui foram dadas por Jesus era com o fim de produzir na igreja, e eu volto a dizer, lembre que nós estamos falando que primeiramente era para a igreja dentro daquele contexto em que ela se encontrava, uma igreja perseguida, uma igreja que estava sofrendo, famílias estavam perdendo entes queridos, sendo levados e jogados na arena para serem devorados por leões. Alguns eram crucificados no meio de caminho da estrada que levava a Roma, estavam em fortes perseguições. Outros eram levados à ilha de Pátimos, presos como estava o apóstolo João. E aí esta revelação vem para trazer esperança e alegria para esta igreja, e ela serve também, claro, para nós hoje. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Hoje nós estamos só no capítulo 1. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que a ouvem e aguardam. Porque Jesus está dizendo, o tempo está próximo. O tempo para Deus não é como o nosso tempo. Nós estamos lendo essa carta 2000 anos. Aquele povo que recebeu estas palavras não imaginava de forma alguma que Jesus estaria voltando só depois de 2000 anos. Eles estavam esperançosos com essa palavra. Ele está vindo, ele está perto. Vamos manter nossa fé. Esse era o objetivo deste livro. Então era um livro escrito para trazer esperança, gerar felicidade aos crentes em meio à dificuldade, à perseguição imposta pelo Império Romano, diante o medo da morte, diante o sofrimento da perda de entes queridos. O livro foi escrito para mim e para você também. Foi escrito para os nossos dias também. Diferentemente do que assustava os cristãos daqueles dias, eu acredito que também muitos de nós hoje vivemos assustados com a realidade de uma pandemia que causou muitos estragos e muitas feridas na vida de muitas famílias, tanto de nossas igrejas como de cristãos espalhados pelo mundo. Também é para nós, hoje, que vivemos assustados, podemos dizer, com medo de uma guerra biológica, cibernética e até mesmo nuclear. É para nós que estamos assistindo o mundo se deteriorando moralmente e eticamente. Um mundo sem valores,
sem referências, onde o mal é relativizado e aceito como normal, onde o bem é transformado em sinal de fraqueza, onde homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens, onde filmes estimulam pedofilia, músicas estimulam a lascívia, e aqueles que se levantam contra estas coisas imorais são qualificados como retrógrados pela nossa sociedade hoje. Este livro é para você, é para mim, é para nós não perdermos a esperança. Feliz é você que lê este livro e consegue entender a mensagem revelada nele. Em meio à desesperança que toma conta do nosso mundo, a depravação que toma conta em nosso mundo, assim como nos dias de João, a revelação de Jesus vem com o fim de renovar a nossa fé. João reafirma a vinda de Jesus, apresentando as palavras do próprio Senhor, afirmando que Ele há de vir, conforme nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo 1, versos 7 a 8. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E aí vem uma palavra de Jesus: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então a revelação de Jesus contida neste livro, ela é uma afirmação, não só de que Ele virá novamente, mas de que a nossa história está em suas mãos, está no seu controle. Ele vai vir, no seu tempo, Ele vai vir. O livro de Apocalipse não esconde e nem ameniza o sofrimento dos crentes, mas mostra que o sofrimento dos fiéis terá o seu fim, e que estes serão recompensados. Então, se você sai do primeiro capítulo, e se você for lá no último capítulo, que nós chegaremos ainda lá, você vai ver lá anunciado o novo reino estabelecido. Então, o livro de Apocalipse, ele não está trazendo alívio ao sofrimento. Eles continuavam sendo perseguidos, eles continuavam chorando a perda dos entes queridos, mas trazia para eles a paz de saber que no fim eles seriam recompensados por viver e habitarem para sempre com o Deus Todo-Poderoso em seu reino. Era um livro que trazia esperança, reacendia a fé. Muitos sinais da vinda de Jesus já aconteceram ao longo dos anos. Muitas guerras. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre outras guerras tantas por aí. Muitas pandemias já vivemos. A varíola já foi uma pandemia. Peste negra. Vivemos Covid-19 agora. Muitos homens malignos já passaram pela história, como Vladimir Putin. Quem já não ouviu falar de Gengis Khan? Quem nunca ouviu falar de Hitler? Os cavaleiros do Apocalipse, e nós vamos depois chegar lá, eles já estão circulando no mundo há tempos. Contudo, o livro de Apocalipse está dizendo para nós: permaneça firme em sua fé. É isso que este livro quer dizer para você. Logo Jesus voltará e estabelecerá o seu reino, conforme Ele mesmo afirma, e nós lemos no seu texto: eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir.
Então, permaneça firme, porque Ele julgará os ímpios, e o livro mostra isso no decorrer dele, o juízo, e Ele acolherá os justos em seu reino. E aí eu quero dizer para você, não se desfaleça tentando descobrir se estamos vivendo os últimos dias. Apocalipse é o livro onde Jesus está dizendo para você, eu estou no controle da história, fica tranquilo, eu estou no controle da história. Então não fique perdendo tempo tentando saber se o Papa é o anticristo. Não fique tentando descobrir quem é a besta. Não deixe de perder seu sono, de dormir, preocupado também com o sinal da besta. Quando chegar a hora destas coisas serem reveladas a nós, Deus irá nos revelar. Nós vamos entender claramente quem é, qual é o sinal, porque Ele é amor, é desejo dEle nos guardar, nos proteger, é desejo dEle. Então confie plenamente no amor de Deus, descanse. Não entra nessas paranoias, para de assistir esses doidos que estão aí nesses YouTube tentando, né, falar de coisas que eles nem entendem. Senão você vai ficar doidinho. Os reinos da terra sucumbirão. Os reis, os ministros, os presidentes, toda forma de poder estabelecida hoje deixarão de existir. Eles nada são. Jesus estabelecerá seu reino, a nova Jerusalém descerá dos céus, o novo céu e a nova terra se estabelecerá para sempre, o povo de Deus habitará para sempre com o seu Deus, amém? Jesus disse, eu volto a repetir, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Tudo se inicia em Deus, e tudo termina em Deus. Ele é tudo, não existe vida fora dele. Então eu quero terminar esta mensagem de hoje, que é uma introdução de tudo que nós vamos falar daqui para frente, deixando para vocês, mais uma vez, o que João afirma a respeito do livro. Ele inicia dizendo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler novamente. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Agora veja como que termina o livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículos 6 e 7. O anjo me disse, o anjo apareceu no início, o anjo me disse no final, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve, é a reafirmação no final do livro. E aí, veja de novo, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Durante esta série, eu espero que você possa crer firmemente nas palavras da profecia deste livro, e que você possa se tornar uma pessoa mais esperançosa e feliz, por saber que Jesus tem o controle da história em suas mãos. Tudo se cumprirá no seu devido tempo. Ele está no controle. O que significa que todo o caos deixará de existir. Toda injustiça deixará de existir. Toda dor deixará de existir. A morte deixará de existir. A última lágrima dos seus olhos será enxugada no dia do Senhor. A Ele toda a honra,
toda a glória, todo o louvor para sempre. Que a igreja diga amém. Deus te abençoe.